Bom, pessoal, a segunda parte dessa aula de osteonecrose, eu vou trazer para vocês aqui a apresentação que eu fiz no Clube do Quadril, né, nesse mês de outubro. É, é um tópico muito falado, muito pesquisado, tanto que existe até esse artigo aqui sobre o que tem de novo, né, o que foi publicado nesses últimos 30 anos em relação à osteonecrose cabeça femoral. E os tópicos quentes, entre aspas, assim, né, estavam relacionados ao uso de biologia molecular, celular, farmacologia, endocrinologia, transplante, engenharia, mas tem um tema mais quente ainda, que é o surgimento do coronavírus, né, que teve aí agora de 2020 para frente. Então, tivemos algumas coisas interessantes nesses pacientes. Tem poucos artigos ainda publicados sobre isso, né? Mas no COVID-19 você tem uma situação em que você tem uma cascata tromboinflamatória, além de ter uma disfunção lipídica. Então você faz com que você tenha é, vários fatores predisponentes para que aconteça a osteonecrose da cabeça femoral. E além disso, né, claro, o uso de corticoide. Então tem um trabalho inclusive que já recomenda, talvez seria o ideal já utilizar bisfosfonatos e vitamina E em pacientes que vão receber corticoide, né? A osteonecrose ela faz parte da COVID longa, mesmo em doses mais baixas de corticoide. Então, geralmente para você ter uma osteonecrose, você tem com 2 gramas aproximadamente de corticoide, mas no COVID em doses muito mais baixas. E além disso, a apresentação é muito mais rápida. Quando você tem um paciente que teve um insulto, né, pelo corticoide, a apresentação em média começa com 6 meses. E no COVID, em 58 dias. Então a apresentação é mais rápida. E além da apresentação ser mais rápida, ela também é mais agressiva, tanto localmente quanto sistemicamente, tá? Então, além dessa questão, nós temos uma procura incessante pelas causas em relação à parte genética, celular, desequilíbrio das células, polimorfismos genéticos, o que torna esses pacientes com osteonecrose mais suscetíveis a ter essa condição, justamente para que você possa intervir, né? Então, utilizar exossomos, tanto no tratamento da osteonecrose induzida por corticoide, como em outras situações, né? E também, além de exossomos, os células-troncos. Então, tem esse artigo aqui que eu achei interessante, nessa imagem aqui do meio, em que eles faziam infusão de células-tronco pela artéria circunflexa medial. E mostraram que essas células marcadas, elas chegavam na área da necrose, como vocês podem ver aí na imagem. Então, também é uma possibilidade de futuros tratamentos. Em relação ao tratamento não cirúrgico, até 2018 acreditava-se que os bisfosfonatos não tinham um papel importante na evolução natural da doença. Porém, esse artigo publicado no final do ano passado mostra uma mudança nesse paradigma, justamente mostrando retrospectivamente, né, um estudo de 20 anos de acompanhamento de casos em que o uso de bisfosfonatos ele reverteu, inclusive, a história natural da doença. Então, os pacientes não precisaram ser submetidos à artroplastia. Então, isso é bem interessante. Então, eles usavam tanto o alendronato isolado, quanto o alendronato junto com o ácido zoledrônico, né, endovenoso, uma média de tratamento aí de 3 anos, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E mostrou que a terapia combinada, tanto via oral quanto via endovenosa, ela tinha uma resposta mais rápida, mas o resultado ao longo prazo é muito parecido, tá? Outras terapias, também tem outros medicamentos em investigação, estatinas, anticoagulantes, análogos de prostacyclina, e além desses medicamentos, também temos ondas de choque, né, o tratamento com ondas de choque e câmara hiperbárica. Ainda sem muita comprovação, que tem bastante de artigo mostrando que essas duas modalidades ajudam bastante no edema ósseo, né, principalmente as ondas de choque atuam bastante nesse edema ósseo, mas o que eu achei interessante na câmara hiperbárica é que ele reduz aquela síndrome compartimental, aquela pressão que você tem ali naquela zona necrótica e também melhora a oxigenação das células. Então é interessante, apesar de ser um tratamento ainda muito caro e que tem que ser feito diariamente por muito tempo. Então
ainda não é assim muito praticável, tá ok? Em relação ao tratamento cirúrgico, tinha assim, uma suspeita de que pacientes com um quadril mais displásico tinha um maior risco de colapso, né, então, mas ainda não tinha sido comprovado, né, estatisticamente, mas o que conseguiram comprovar é que pacientes com uma displasia borderline, quer dizer, com ângulo centro-borda, que nem vocês veem ali na imagem, entre 20 e 25 graus, que é classificado como um quadril displásico borderline, esses pacientes têm o maior risco de osteonecrose idiopática e também piores resultados após a descompressão. Então, já é de se pensar de você medir, e talvez não indicar descompressão, já pelo mau resultado que pode ter depois, né. Em relação às cirurgias pouco invasivas, seja ela descompressão simples ou com enxertia, ou até com células-tronco, ou com PRP, né, o plasma rico em plaquetas, que também, às vezes, o pessoal tem feito de forma associada, o pós-operatório na reversão para artroplastia, a médio prazo, não tem o maior risco, né, porque os estudos ainda só têm estudos até médio prazo. Porém, em casos, principalmente nesses que têm esses cilindros de tântalo, né, de metais trabeculados aí, você tem uma maior tendência a ter uma fratura femoral durante a cirurgia e também um mau posicionamento da haste, tá? A artroscopia, ela, apesar de em muitos artigos mostrar, resultados, assim, bons resultados em vários aspectos, tanto diagnóstico quanto em debridamento, enfim, eu acredito que e também foi tema de discussão aqui no Clube do Quadril, né, é que não tem papel na osteonecrose, tá, a artroscopia. Talvez uma ideia interessante seria para retirar algum corpo estranho intraarticular, né, ou então fragmento que se destacou e ficou perdido ali na articulação. Talvez nessa situação seja interessante. E, sem dúvida, claro, a artroplastia, né, é uma cirurgia que nós temos aí um ótimo resultado. Alguns autores pensam em fazer hastes metafisárias, né, menos invasivas, ainda mais para se tratar de pacientes mais jovens. Porém, é importante lembrar, na ressonância, você vê a extensão do edema, né? Se você não tem um edema que vai até o colo, isso pode comprometer a fixação dessas hastes menores, né? A artroplastia de dupla mobilidade é interessante, que nem vocês viram naquele caso anterior lá, que são pacientes jovens, maior risco de luxação, né? E as indicações são basicamente as mesmas para artroplastia. Então, acredito que não foge muito do que a gente já conversa e conhece.